Fala galera, F11 falando aqui no nosso canal, que é um canal de Colorado para Colorado. Bom, vamos conversar um pouquinho. Acabou agora o jogo do Inter contra o Vitória, fora de casa. Vitória que era o lanterna da competição e conseguiu seu primeiro êxito, sua primeira vitória do Vitória foi em cima do Inter por 2-1. Vamos conversar um pouquinho, vamos lá. Vou pedir aqui, antes de mais nada, né? Preciso pedir para vocês aqui, para se inscrevam no canal. Vamos se inscrever no canal, lembre-se disso, se inscrevam no canal. Deixe o seu like se está gostando do conteúdo. É importante para mim, me dar um feedback. Eu compreendo se vocês estão gostando ou não do conteúdo que nós temos aqui, que a ideia é conteúdo de qualidade. E também acione lá o sininho para receber as notificações e também deixe seu comentário aí para a gente poder trocar uma ideia. Tá? Vamos lá! Solta a vinheta! Pois bem, vamos conversar então sobre esse jogo. Acabou agora há pouco o jogo do Inter contra o Vitória da Bahia, que até então era a lanterna do campeonato, agora não é mais, né? Parece que o Cuiabá agora sob a lanterna, em razão do Vitória ter obtido a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, em cima do Internacional, uma vitória de 2-1. E aí, nós vamos conversar e vamos botar no contexto do jogo. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês aqui que eu sou aquele que tenta sempre ter a compreensão, eu tento entender o todo, né? Mesmo diante de uma derrota absurda como essa, né? Um percalço desse tamanho, e a gente tenta, para poder melhor interpretar, compreender o contexto, entender as questões que levaram, de repente, o treinador a ter a escalação que teve, as questões dos jogadores, fazer um panorama para melhor compreender. Mas, ainda que eu tenha esse viés, que é sempre de otimismo, de esperança, né? O torcedor mesmo que quer acreditar, que quer depositar suas fichas e ter as compreensões para que algo melhor aconteça, ainda assim a gente não tem os olhos tapados, a gente não pode se fechar para o que está diante dos nossos olhos, né? A gente não pode esquecer o tamanho do nosso clube. O Inter é um clube gigante e assim a gente deve permanecer. E esse é o tamanho da exigência que quem vem jogar no Inter, quem vem treinar o Inter, tem que ter. De gigante. Essa a constatação que a gente tem que ter. Bom, mas aí tentando decifrar para vocês aqui um viés para a gente começar esse vídeo tentando entender as proposituras do técnico diante das evidências do momento, né? Sabemos nós, vamos lá, sequências de jogos, sequências de viagem, tempo fora de casa, né? Todas as situações aí que tem inclusive consequências psicológicas, não vamos fugir disso em razão da catástrofe aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, nós temos questões físicas, né, evidentes, então nós temos todo esse bojo de compreensão, todo esse bojo de cautela. Mas, ainda assim, nós temos que exigir que o Inter, que se propôs a uma formação de elenco, porque além de tudo isso, também vamos lá, nós temos jogadores fundamentais servindo as suas seleções, né, pagos pelo clube, mas servindo as suas seleções na Copa América, ainda nos preparativos, Copa América que vai ter início agora daqui a pouco, né? Nós temos lesionados importantes, que é o Alan Patrick, né? Vou citar aqui o Alan Patrick, que para mim é a figura que mais nos faz falta nessas circunstâncias, se lesionou no início do jogo passado. Bom, diante de todo esse contexto, ainda assim, diante do nosso propósito, do que nós almejamos dentro de um campeonato, do que nós almejamos, formamos elenco, tentamos formar elenco, nos propusemos a formar elenco para que a gente soubesse dessas situações que iriam ocorrer naturalmente dentro do campeonato. Óbvio, a catástrofe ninguém podia imaginar, né? Isso aí estava fora de qualquer contexto. Mas ainda assim, os jogadores que hoje estavam em campo diante do até então lanterna do campeonato deveriam ser suficientes para trazer a vitória para casa. Né? Para a vitória para o Inter, a vitória mais 3 pontos na tabela. E o Inter hoje teve um enfrentamento que iniciou com uma escalação muito distante do ideal por todas essas circunstâncias, mas também, vamos lá, com alguns erros, ao que ao meu ver, foram cometidos. A inclusão do Matheus Dias, que é um jogador que pode ser
fazer parte do elenco, mas ele vem de um tempo de parada muito grande. Eu não vou saber dizer para vocês aqui, mas ele, quando eu digo muito grande, é que é coisa de meses e meses e meses e meses. E aí o Matheus Dias é colocado em campo numa posição que não é a dele. Ele entrou porque o Inter joga com 2, 3, 1. Foi isso que o Inter entrou, né? Como ele normalmente habitua. Ele não mudou taticamente. Só que o Matheus Dias entrou numa posição que necessita de requisitos que o Matheus Dias não tem para entregar, que é a velocidade, né? Principalmente. E aí vamos ter que compreender o jogador, porque senão a gente crucifica o jogador. Ele também tem a situação dele é de jogar como volante. Ele joga como volante, como primeiro, segundo homem de meio de campo. Ele foi deslocado a uma posição que não é a dele, com tempo de parada, para exercer outra coisa. Para mim aí tem um equívoco nessa questão, né? Eu entendo que tenha deixado o Wesley no banco pela sequência de jogos, com o retorno do Wanderson, né? E aí tenha tentado segurar o Wesley, né? Mas nós montamos o Robert Renan na lateral esquerda, que até acho que não passou muito por ali. O Robert Renan até ajudou, mas eu não entendo também a ausência, se não vai botar o René pela sequência de jogos, porque nós temos o Corinthians e temos o Grenal na sequência, se teve esse pensamento. E o Bernabé? Cadê o Bernabé? Então alguém tem que dizer alguma coisa. O Bernabé foi contratado e ele não joga, ele jogou um jogo, e nesse jogo que ele jogou ele foi bem. Alguma coisa acontece, a gente precisava de uma explicação um pouco melhor sobre isso, sobre a ausência do Bernabé, como nem opção, né? Ele não entrou, nem entrou no jogo, né? Bom, o Inter montou uma linha defensiva também apenas com o Vitão no início, que ficou sobrecarregado, o mercado retornando, né? O Thiago Maia abrindo a volância hoje muito mal. Aí nós vamos começar a falar das características do jogo do Inter no primeiro tempo. O jogo do Inter no primeiro tempo foi um jogo burocrático. O Inter parece que entrou cansado no jogo. O Inter parece que entrou cansado no jogo, perna pesada no jogo. Foi isso a sensação, até porque os jogadores também eram jogadores posicionais, ou seja, tinha o Wanderson. O Wanderson, que eu acho que retornou até pelo tempo de parada melhor do que eu imaginava, ele retornou bem, era a única escapada. O Johan, que era para formar ali o meio de campo, se posicionar, ele tentou jogar numa linha avançada junto do Alário e pouco participou do jogo. No final do primeiro tempo é que alguma coisinha apareceu de alguma jogada ou outra. De resto, o Inter burocrático jogando para trás. O primeiro gol do Vitória já surgiu de uma jogada assim. O Vitória fazendo a pressão, o Vitória, com todo o respeito que o pessoal lá de Vitória merece, parabéns pela vitória do Vitória, todo mundo de lá, né? Foi merecida e foi justa ao final. Eu entendo assim, né? O futebol é dessa maneira. E o Vitória fez a pressão, o Inter recuando, bola de zagueiro para zagueiro, de lateral para lateral, de volante para zagueiro, foi recuando, Thiago Maia falhou, eles aproveitaram, gol, 1-0. E aí o Inter, no final do primeiro tempo, tentou se postar um pouquinho mais à frente. Bom, aí viemos o segundo tempo. Segundo tempo, o Inter fez substituições, né? E aí, para mim, teve outro equívoco. O outro equívoco foi o seguinte, o Wanderson não podia sair. Se não me surgir alguma informação de que o Wanderson, pelo tempo de parada, sentiu, pediu para sair, qualquer coisa assim, não, para mim, o Wanderson deveria continuar. O Johan sair e podia jogar com o Wanderson e o Wesley. Nós já estávamos perdendo o jogo e podia ter essa contribuição. O Wesley entrou muito bem. Se tivesse escapado com o Wanderson, cada um de um lado, teria uma composição e uma força de ataque muito maior, que era a possibilidade de jogar individual. Já que nós não temos infiltração pelo meio, já que nós não tínhamos a bola na verticalidade, porque o Inter não tem a bola na verticalidade. O Inter só tem a bola aqui e jogada pelo lado. A verticalidade às vezes acontece quando o Alan Patrick está em campo, né? Mesmo assim nem sempre. E quando o Alan Patrick não está, nós não temos isso. O Arangues, que poderia fazer isso, estava muito mal no jogo. Teve um excesso de erros de passe. Thiago Maia, excesso de erros de passe, né? O pesado, a perna pesada, né? O Inter sem força, sem poder de competitividade, porque o Inter tem que competir, o time tem que competir, o time que quer ganhar, o time que quer vencer, que almeja alguma coisa, tem que competir. E são esses jogos. Esses pontos são irrecuperáveis. Estes pontos são irrecuperáveis. Os 2 pontos que nós deixamos contra o São Paulo, eles são recuperáveis. Não deveria. Era mando de campo nosso, deveríamos ganhar, se a gente quer chegar a alguma coisa. Mas eles ainda são recuperáveis. Agora, os pontos perdidos hoje por Vitória, ainda que a gente tivesse empatado, são irrecuperáveis. Entende? Esse jogo
Era o jogo contra o Vitória era para fazer 6 pontos. De novo, com todo o respeito, toda a consideração que o pessoal lá de Vitória que ganhou sua vitória, conquistou a sua vitória com os méritos, né? Mas o Inter, assim, se posicionou em campo e foi burocrático, não teve força, não teve poder de competitividade. Quando o Inter tentou o segundo tempo, através do Wesley, que novamente entrou muito bem, se mostrou um jogador diferenciado do Inter. E eu quero falar de outro ingresso de jogador aqui, que fez a diferença. Que não foi o Bruno Henrique, que entrou, fez o seu jogo, deu até cartão logo no início, né? Não foi o Bruno Henrique, não foi ali o Bustos, foi o Gabriel Carvalho. Gabriel Carvalho, guri de 16 anos. Ele entrou, mostrou personalidade, porque, assim, ó, como é que é? Acho que foi o próprio Codê que disse, né? Não sei, acho que foi ele. Que a bola não pede o CPF, não é isso? Então, a bola não pede a data de nascimento. A bola é a bola. E aí, pode ter 16 anos, pode ter 40 anos, como o Romário já foi goleador do Campeonato Brasileiro, e hoje o guri com 16 anos entrou com personalidade, numa faixa de campo que nós precisamos, e foi dele o passe para o Wesley, que acabou fazendo um gol de empate. Mas o Inter aí recuou no final, ficou tomando bola de escanteio, ficou tomando pressão, ficou aceitando a pressão, não conseguiu segurar a bola no ataque, perdeu muita bola, perdeu nas jogadas individuais, errou passe e acabou que foi, então, num lance do Alário, que não foi bem no jogo, Ele tá um pouco municiado, mas ele chegou atrasado, ele me parece... eu não vou dizer, não vou taxar ele da maneira que eu tô pensando, mas ele não tá fisicamente com a precisão necessária para a atividade que ele deve exercer, que é a centroavância, que é a chegada na bola, o poder de conclusão, a chegada antes do zagueiro, aquele toque que chega antes do zagueiro ter chegado antes dele, e aí fica difícil pro tipo de movimentação dele, que é em um espaço curto de poder de definição. Bom, mas aí o Inter no final do jogo acabou sendo vitimado pelos seus próprios erros, pelos erros do seu treinador, pelos erros do seu clube, pelos erros do seu time. Ele acabou sendo vitimado pelo um gol de pênalti, onde o Fabrício já tinha salvado o Inter no lance anterior, hein? O Fabrício salvou o Inter, porque o Inter muito pouco chegou no gol adversário, fora do lance de gol, né? Ou quase nada. E o Vitória ainda tinha tido uma chance e acabou, então, no último lance do jogo, num pênalti do Alário cometido numa bola, num lance afoito, de tentar tirar, acertou o zagueiro e o Inter tomou o gol e perdeu o jogo de 2-1. Realmente é uma tristeza para o que a gente pensava, para o que a gente almejava, para o que a gente esperava. A atuação do Inter foi decepcionante, independente de todo esse quadro, de toda essa situação que explica, mas não justifica. O Inter realmente, de novo, mais uma vez, fica pelo caminho e as coisas vão se dificultando e o Inter vai tropeçando nas próprias pernas e talvez a gente tenha que aí rever algumas coisas. Eu ainda, da minha maneira de ver, entendo que nós estamos com muitas defecções e tudo, mas nós tínhamos que passar por esse período. Nós tínhamos que transcorrer esse período de forma melhor, de forma mais competitiva, de forma mais aguerrida, de forma mais inteligente, para poder aí retomar os jogadores, a força, numa posição melhor. Não parece que vai acontecer. Realmente aí o Inter hoje perdeu pontos irrecuperáveis. Vamos em frente, seguimos o próximo jogo, vamos ver o que temos. Temos Corinthians e o Grenal pela frente. E aí vai ser decisão. Decisão não só em campo, como decisão fora dele, se é que me entendem. Muita coisa para acontecer nos próximos jogos. Ou vai, ou racha. Vamos, Colorado! A vitória! Tamo junto! Dá-lhe, Inter!